Eu não sou uma pessoa otimista, nunca fui. Na real, eu tendo muito mais ao pessimismo, ainda mais quando olho para o mundo como ele realmente é e não da forma que ele é vendido. Mas talvez seja exatamente por isso que eu achei importante fazer esse vídeo agora. Porque quando o mercado gamer e tech parecem afundar em decisões ruins, promessas vazias e crises fabricadas, tem uma pergunta que é inevitável. Isso tudo é decadência ou é apenas uma transição? E eu não quero defender empresa nenhuma, longe de mim isso, muito menos passar pano para tecnologia. Eu quero apenas fazer uma análise do momento em que a gente está vivendo. Vamos olhar para a inteligência artificial, crise de hardware, estagnação criativa dos games e para o colapso de confiança que tudo isso gera e tentar responder uma pergunta simples, mas incômoda. Esse mercado, ele ainda é sustentável do jeito que tá? O assunto do momento é inteligência artificial. Todo mundo tá falando disso como se fosse a maior revolução desde a internet. E sim, é uma grande mudança, mas não necessariamente essa é uma mudança boa. A narrativa que domina é sempre positiva. Automações, produtividade, democratização criativa e avanço da humanidade. Só que quase ninguém explica o que essa tecnologia realmente é. A IA que temos hoje, ela não pensa, ela não cria e ela não entende. O que a gente chama de IA hoje nada mais é do que um machine learning, um sistema treinado para reconhecer padrões em bases gigantescas de dados e reproduzi-los de forma estatisticamente mais provável. Ela não cria algo novo, ela apenas recompõe o que já existe. Na prática, essa IA funciona como um trabalho de colégio, de recorte e cola. Tu pede algo, ela busca em milhões de referências, mistura estilos, repete estruturas e te entrega algo novo, mas que só existe porque alguém criou antes. A diferença é escala, porque antes o que a gente considerava plágio, hoje é tratado como inovação, porque acontece rápido, barato e em massa. Então, o problema não é só técnico, é ético. Desenhistas, roteiristas, músicos, fotógrafos, dubladores, desenvolvedores e mais um monte de gente está tendo seu trabalho roubado. Tudo isso alimenta modelos que depois estão competindo diretamente contra eles. E o discurso é sempre o mesmo, isso é inovação, isso é progresso, e quem não se adaptar vai ficar para trás. Só que a adaptação, ela pressupõe que tem escolha. Aqui a escolha não existe, mas talvez o maior impacto da IA não seja econômico, mas sim cultural, porque nós somos a última geração que pôde acreditar em provas visuais. A partir daqui, fotos não garantem mais a verdade, vídeos não comprovam mais fatos, e áudios não comprovam mais falas. A realidade virou algo editável. E quando a gente perde a capacidade de confiar naquilo que vemos, o que sobra? E como se tudo isso não fosse ruim o bastante, a gente ainda paga um preço físico que quase ninguém comenta, que são galpões gigantescos, cheio de servidores funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana. E esses centros consomem quantidades absurdas de energia, geram calor constante, exigem sistemas massivos de resfriamento e utilizam água em escala industrial. E com isso a gente tem uma lógica básica onde energia gera calor, o calor exige resfriamento, o resfriamento consome água e essa água é contaminada. Ela é aquecida e ela é devolvida inutilizável. Isso tudo é um grande ciclo de desperdício. Enquanto todo o discurso fala de infinidade digital, essa infraestrutura depende de recursos finitos, como água, energia e território. Daqui a pouco, os conflitos mundiais não vão ser mais por ideologias, mas sim por infraestrutura. Não vai ser mais um problema de crença política, mas sim de sobrevivência. E quanto mais complexo a IA fica, mais cara ela se torna. A demanda pelo chip NAND explodiu. Esses chips são usados em memória RAM, SSDs, celulares, consoles de videogame e até carros. E o resultado de tudo isso é simples: tecnologias mais caras, memória subindo na escala que a gente está vendo, equipamentos ficando mais caros e a produção desacelerando. E todos esses problemas não afetam só pessoas que usam a IA, afetam o mundo inteiro. E aqui vem um ponto crucial: os produtores de chip NAND não aumentaram a capacidade de produção. Então, se nem quem produz a base desse sistema acredita num crescimento contínuo, por que nós acreditaríamos?
O mercado de tecnologia ele precisa que a gente ame a IA porque eles não têm mais novidades reais. Pega de exemplo os celulares. Antigamente fazia sentido trocarmos de celular anualmente. Hoje em dia os avanços são graduais, são irrelevantes, não é revolucionário. Então esse discurso cresce porque a inovação diminuiu. E se a gente olhar especificamente para o mundo dos games, isso só escancarou problemas antigos. A atual geração de consoles ela é conhecida como aquela que nunca chegou. Poucos jogos realmente mostraram o salto prometido, e os que mostraram foram absurdamente caros de se produzir. Os ganhos técnicos ficaram cada vez menores, enquanto o custo de produção explodiu. Por isso, rumores de adiamento da próxima geração não são ruins, muito pelo contrário. Talvez o problema não seja falta de hardware, mas sim expectativas irreais. A pandemia colocou um holofote no mundo dos games e esse mercado cresceu muito. Com isso, investidores chegaram e com eles, cobrança por retorno financeiro. E o maior problema de tudo isso é que quem cobra raramente entende desse mercado. Executivos que não jogam videogame passaram a decidir o futuro dos jogos. E isso acabou gerando o que eu chamo de obsessão pelo mais. Mais horas de gameplay, mapas maiores, serviços infinitos e gráficos fotorrealísticos. Enquanto a diversão virou apenas um detalhe. Se a gente fizer um retrospecto nos jogos mais aclamados dos últimos anos, um padrão acontece. Eles não são os maiores, nem os mais caros e muito menos os mais realistas, mas são os mais autênticos. O mercado indie se destacou muito por não responder a acionistas. Ele responde a jogadores, e indie para mim não significa orçamento baixo e não significa também equipe pequena. Para mim o indie significa da etimologia da própria palavra, significa independência. É poder errar, é poder experimentar e é poder decidir por si só. A Nintendo se destaca muito no mercado porque pensa parecido. Ela não corre atrás de realismo, ela não aposta em escala, ela simplesmente aposta em ideias. Ela aposta em mecânicas que surgem e desaparecem no mesmo jogo, aposta em jogos que não precisam durar 200 horas e aposta especificamente em jogos voltados a experiências divertidas. Com tudo isso, acredito que tempos sombrios estão por vir. Empresas vão cair, projetos vão fracassar e pessoas infelizmente vão perder o emprego. A gente espera que eles sejam realocados, mas talvez tudo isso seja um mal necessário para a indústria. Talvez o futuro dos games não estejam em gráficos realistas, mundos infinitos ou em máquinas que copiam a criatividade. Talvez esteja em lembrar o porquê todos nós começamos a jogar videogame, com experiências mais humanas, histórias autorais e uma diversão honesta. Os tempos sombrios estão vindo, mas talvez eles sirvam para limpar terreno. E agora eu queria saber de vocês, o que vocês acham que vai acontecer?